Desde o início desse curso, nós nos questionamos, afinal de contas, qual é o papel da arte. Nós temos aí uma tradição de milênios na arte. Normalmente, a arte, quando fica institucionalizada, ela passa a representar grandes nomes, grandes deuses, criaturas mitológicas, reis, imperadores, papas, nobres, burgueses. Então, normalmente, a arte, até ali 1800 e pouco, retratava basicamente grandes nomes da sociedade. Geralmente, quando a cultura popular entrava na arte, geralmente era apenas para fazer figuração. Sempre quando mostrava escravos, soldados, trabalhadores, quase sempre, a gente vai ter algumas exceções muito interessantes ali. Mas quase sempre, quando o povo aparecia na arte, era para compor um quadro maior onde estava centrada uma figura ou religiosa, ou militar, ou política, enfim. E só que a partir dali de 1820, 1830, a gente já começa a perceber mudanças, que vai ser ali com o romantismo e o realismo, principalmente com o realismo. Mas realmente a grande mudança na visão de como a arte deve ser tratada e como deve ser observada vai ser a partir de meados do século XIX, com os movimentos considerados modernos. E aí começa com o impressionismo. Isso aí, gente, está lá nas primeiras aulas do curso. Só falando aqui para relembrar um pouquinho. Então todo mundo ali estava questionando a arte a partir dos impressionistas. A maneira de desenhar, a maneira de usar as cores, a maneira de usar a luz, a própria maneira do que vai se representar. O realismo, nesse ponto, tem um papel muito importante de representar a vida como ela é. E nós fomos caminhando, chegamos até a arte abstrata, que achava que tinha que retratar aquilo que é totalmente artificial, que não tem contato nenhum com o ser humano, com a vida normal, e que seja obra única e exclusivamente da imaginação e do desejo do artista. Então a gente vê aí, naquele intervalo ali de 50, 60 anos, a partir de meados do século XIX até o começo do século XX, várias revoluções na arte. Eu não vou repetir aqui tudo que nós já falamos, mas quem olhar os vídeos anteriores verá isso acontecendo. Só que agora, gente, e por uma questão cronológica, a gente acaba tendo que ir e voltar um pouquinho, porque os movimentos vão se seguindo, vão se influenciando, e às vezes a gente avança. Agora, hoje, eu vou dar uma volta em relação à aula passada, que na aula passada nós entramos ali pelo construtivismo até pela década de 30, agora a gente volta um pouco, porque nós vamos ver um movimento de arte que vai, de fato, colocar a arte de cabeça para baixo. Talvez até mais do que a própria arte abstrata. Que, na verdade, ela acontece ali quase que tudo simultâneo, tá, gente? Eu já falei isso com vocês, muitos desses movimentos que nós estamos falando aqui, eles acontecem de maneira simultânea. Não significa que o dadaísmo, que eu vou começar a falar agora, aconteça depois do construtivismo, aconteça depois do orfismo, por exemplo. Não, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E esses movimentos estão influenciando uns aos outros, ou criticando uns aos outros. Isso também é importante. Se bem que até a própria ato de criticar você acaba influenciando. Então hoje nós vamos ver aqui o dadaísmo e outros dois muito importantes que vão realmente abrir a cabeça que faltava a respeito da arte. Por quê? Porque o dadaísmo ele não está apenas questionando como que a arte tem que ser feita, para que a arte tem que ser feita, para quem, como, quando. O dadaísmo ele vai querer questionar a própria essência da arte. Afinal de contas, existe arte? A arte realmente precisa ser definida? A arte precisa ser conceitualizada? A arte ela tem diferença de alguma outra ação da humanidade? Então o dadaísmo ele vem para realmente derrubar tudo. Não no sentido de destruir, como os futuristas queriam destruir o passado, não. O grande objetivo do dadaísmo é questionar a natureza da arte e, a partir dali, propor reflexões que vão muito mais além do que simplesmente fazer um quadro bonito, ou puxar saco de algum imperador, ou retratar uma fé religiosa. Essa imagem aí que vocês estão vendo, é um mictório. É um mictório que você pode encontrar em qualquer loja de material de construção. E esse mictório aí, com essa escrita aí, R. Mutt, 1917,
foi feita por um cara chamado Marcel Duchamp, que é considerado por muitos historiadores da arte como uma das peças mais importantes de toda a história da arte. Aí você deve estar se perguntando, pô, peraí, não entendi. Quer dizer que esse negócio aí que é utilizado para botar na parede de um banheiro, para uma pessoa, para um homem, né? Para um homem urinar, né? Um mictório, é uma das obras mais importantes da história da arte? Sim, é. E eu vou explicar por quê. Acabei de dizer que uma das peças mais importantes da história da arte, e com certeza da história da arte moderna, é um mictório. E a partir daí nós vamos começar a falar do chamado dadaísmo. E aí ficam essas perguntas aí, para que vocês já comecem a perceber que estão entrando num caminho muito louco, no bom sentido da palavra. Dadá, o que é Dadá? Ora, Dadá é Dadá. Dadá, entendeu? Não, ótimo, então você está no caminho certo. Vem comigo que no caminho eu explico. Estou brincando aqui com coisa séria. Se você entender logo de cara o que o dadaísmo está querendo dizer, então você, na verdade, não entendeu nada. E essa é a grande sacada do dadaísmo. Para poder entender qualquer coisa que o ser humano faça, ou de maneira individual, ou principalmente de maneira coletiva, seja na economia, na política, na arte, na cultura, nos movimentos sociais, é óbvio que a gente tem que entender o contexto. E a gente está no contexto ali, na segunda década do século XX, de Primeira Guerra Mundial, que é um contexto extremamente violento, agressivo, muita morte, muita destruição, e também a gente tem momentos de ruptura. Né? Para o leste europeu, nós estamos ali vendo o início do movimento socialista, que vai derrubar o antigo Império Russo, acabando por vez os resquícios de antigo regime que tinha naquela região, e ao mesmo tempo na Europa Ocidental e em outros países como os Estados Unidos, um processo de franca desenvolvimento industrial, econômico, urbano, o crescimento da riqueza da burguesia, ao mesmo tempo o abismo social cada vez maior, não apenas entre os grupos sociais dentro do mesmo país, mas também entre os países desenvolvidos, né, e os países subdesenvolvidos. Então a gente tem um período ali de uma crise muito grande e tem aí a Primeira Guerra Mundial como esse grande símbolo. Então a gente tem uma Europa num processo de destruição, porque essa guerra vai ser bastante violenta, e a gente tem a região da Suíça que tradicionalmente tem uma postura de neutralidade. E na cidade de Zurique, na Suíça, se reuniu um grupo de artistas, intelectuais, poetas, jornalistas e também refugiados da guerra, inclusive até alguns desertores, e frequentando o hoje célebre e famoso bar Cabaret Voltaire, que era uma espécie de clube artístico, essas pessoas se reuniam para debater não só as questões, né, sociais, políticas da guerra, mas também o próprio papel da arte nisso tudo. E esse grupo de artistas, né, comandado lá pelo Tristan Tzara e outros, né, que a gente vai citando o nome deles ao pouco, vão começar a questionar a própria essência da arte. Então aqui agora não é só mais criticar se a arte é bonita ou se ela não é bonita, se a arte tem que ser com cores naturais ou cores não naturais, se a arte tem que ser geométrica, se a arte tem que ser figurativa, se a arte tem que ser abstrata. Eles estão indo muito além disso. O que os dadaístas estão querendo propor é a própria essência da arte. O que é arte? A arte realmente existe? Quando que a gente pode dizer que alguma coisa é arte e quando não é arte? Então, a ideia do nome, inclusive do próprio nome dadaísmo, vem da ideia de nonsense, de questionamento, de bom humor, de irreverência, mas principalmente de iconoclastia. Dada não significa absolutamente nada, não tem significado. Alguns dizem que pode ser uma referência à palavra dada do som da criança falando, do bebê, né, gugu dada, ou outros dizem que pode ser uma referência a cavalo de madeira, que é um brinquedo na língua francesa. Enfim, isso é o de menos. O próprio Tzara dizia, dada não significa nada, assim como a própria arte. Então esse grupo anárquico, né, quer, obviamente, romper todas as estruturas tradicionais da arte, muito mais do que os impressionistas, os cubistas estavam querendo fazer. Eles realmente queriam não apenas mudar a arte, mas questionar a própria essência da arte. Nós vamos começar a ver algumas das principais obras dadaístas, e eu quero fazer referência à imagem que estava no slide anterior, que eu acabei não comentando. Tem lá um belo exemplo do que o dadaísmo está querendo fazer. O Marcel Duchamp vai pegar talvez o maior símbolo da arte tradicional, da arte renascentista, né, a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, que é o ícone maior do Renascimento, e vai fazer uma brincadeira com esse ícone, né? Vai botar um bigodinho com barbicha, né, uma coisa bem até infantil, né, de se fazer, né, coisa que toda criança já fez isso, já brincou com isso.
de botar bigodinhos em fotografias e desenhos de personagens, e ao mesmo tempo ele põe uma expressão ali embaixo, que se você voltar o slide vai ver, aquelas iniciais formam um som parecido na língua francesa, que significa algo mais ou menos como ela tem fogo no rabo. Obviamente que está cifrado, né? Não está escrito isso, mas os sons daquelas iniciais na língua francesa, e ela chaud de coule, né? Assim, ela tem o rabo quente, mostra claramente toda a irreverência daquele grupo anárquico ali do Cabaret Voltaire. Temos aqui alguns exemplos muito bacanas, né? Tem até um exemplo que não é arte dadaísta, né? Tem ali o do Marcel Janco, né? Um pintor que ele faz um quadro, né? Em estilo meio impressionista, meio expressionista e com elementos cubistas, mas retratando o próprio Cabaret Voltaire em 1916. Inclusive, né, se você procurar na internet, você vê ali algum daqueles personagens que aparecem naquele quadro ali são personagens reais. O próprio Marcel Janco estaria ali, o Zant Zaha e outros, né, estariam representados ali. Dá para ver um palco, né, e uma apresentação musical e o público ali acompanhando. Temos ali do lado uma foto da primeira feira internacional dadaísta, né, realizada em Berlim em 1920, né, dá para ver também ali um pouco, né, da irreverência dos próprios artistas, né, da própria exposição. Temos ali um caso muito interessante, né, o objeto indestrutível do Man Ray, que é um norte-americano, um fotógrafo que fez amizade com Marcel Duchamp em Nova York e começou a trabalhar muito com fotografias e montagens e também, né, brincando com essas possibilidades, né, tá ali um marcador de ritmo, né, um temporizador e com o olho, né, que vai acompanhando o movimento daquela haste ali. Do lado aqui, gente, abaixo, né, talvez a obra mais famosa que eu já citei com vocês aqui, que é a Fonte, né, inclusive o nome é até interessante, né, a Fonte, que é isso aí, uma réplica de 1964. Uma coisa interessante de se dizer, né, que essa peça do Marcel Duchamp, né, que esse mictório que ele comprou numa loja de material de construção e levou para ser exposto em Nova York, acabou provocando uma celeuma muito grande, né? Ele fazia parte do grupo que estava selecionando as obras, ele mandou com pseudônimo para que ninguém soubesse que era dele, e ele teve que brigar muito para a obra dele ser exposta, porque os colegas dele não queriam expor, porque achavam que aquilo dali era uma falta de respeito, era uma brincadeira, e o fato é que ninguém sabe onde é que está a peça original, ela provavelmente foi destruída na época. Porque ela não foi exposta, ela foi recebida, eles abriram a caixa, viram o que era aquilo, deu uma confusão danada, uma brigaiada danada, e a peça acabou sumiu. Por sorte, teve fotos, né, na época, feita por um amigo, um fotógrafo muito importante de Nova York, me escapa o nome dele aqui agora, depois eu lembro, muito amigo do Marcel Duchamp, ele tirou essas fotografias acabaram sendo o único documento real de que essa peça realmente existiu. A fonte. Tanto é que hoje existem algumas réplicas que foram autorizadas pelo Marcel Duchamp, e essas réplicas hoje têm um status muito grande. Mas para pensar que coisa interessante, né? A peça que veio questionar a própria essência da arte, afinal de contas, isso aí foi chamado de ready-made, que é o quê? Né? Aquilo que já está pronto, ele pega uma peça industrializada, que você pode comprar em qualquer lugar do comércio, ressignifica essa peça, faz uma pequena intervenção nela, apresenta ela de uma maneira um pouco diferente do comum e coloca num espaço onde tradicionalmente é exposta a obra de arte. E aí você diz, é ou não é arte? O questionamento é exatamente esse. O fato de ser um mictório, ser um pinico, ser uma caneca, ser um sofá, uma roda de bicicleta, isso não faz o menor sentido, não tem importância. A importância é o ato. Então você pode, muita gente chama, né, Marcel Duchamp era um bobo, um oportunista. Isso qualquer um faz. Assim como a gente já falou isso antes no suprematismo, né? Qualquer um faz, mas quem fez foi ele. Ele foi o primeiro cara a fazer isso. E isso, inclusive, nem é a primeira vez que ele faz isso. Na Fonte, em 1917, não é a primeira vez que ele faz isso. Mas vai ser aí sim que isso vai marcar a história da arte, por esse questionamento do que é a essência da arte. E como eu estava concluindo, né, é interessante, né, que talvez a peça mais importante da história da arte moderna sequer existe mais. O que talvez seja até uma forma metafórica de dizer como que a arte é efêmera e como que a arte muda de acordo com o tempo, como que a percepção de arte muda de acordo com o tempo, não apenas com o tempo, mas com o lugar. Então essa é a grande contribuição que os dadaístas vão dar, de questionar a arte e obviamente quebrar padrões e apresentar possibilidades novas, e não só de como apresentar o material, mas do próprio material em si. Eu prometi para vocês tentar fazer vídeos mais curtos, mas olha, tá cada vez mais difícil, tá?
As imagens são muito interessantes, as propostas intelectuais são cada vez mais complexas e os movimentos são cada vez mais ricos e a importância, o número de importantes artistas aumentam cada vez mais. Então esquece aquilo que eu prometi, ninguém precisa assistir tudo de uma vez, vai assistindo aos poucos, deixa paradinho aí no YouTube, de manhã você volta e continua, porque ficar pedindo para fazer vídeo curto não dá, infelizmente eu não consigo. Separei aqui, gente, mais 3 imagens também que representam um pouco o espírito do dadaísmo. Eu acho muito bacana as brincadeiras que eles faziam. Você vê esse quadro do Hans Harp, que o próprio título já explica tudo. Colagem com quadros dispostos segundo as leis do acaso. Tem um documentário muito bacana dos anos 70 sobre a história da arte, apresentado pelo Orson Welles, e que ele mostra lá, né, um artista comentando o seguinte: poxa, eu estava lá tentando fazer uma montagem e eu desenhava e não gostava, não ficava nada bom, eu desenhava de um jeito, desenhava de outro e não queria, não era aquilo que eu queria. Aí eu fiquei nervoso, peguei o papel, rasguei e joguei tudo no chão. Quando eu joguei no chão e vi o papel no chão, eu falei, pronto, é isso que eu quero. Né? Então mostra essa possibilidade da arte ser feita através do próprio acaso, através da própria sorte. E esse aí, segundo o artista, seria um quadro feito pelas leis do acaso. Muito bacana. O Man Ray, que eu já mostrei no slide anterior, né, com o objeto indestrutível, brinca mais uma vez aí com esse... Parece ser um ferro de passar, né? Pelo menos a estrutura parece um ferro de passar, mas com aqueles pregos ali, eu acredito que se você passar roupa com esse prego, o resultado não vai ser muito bom, não. Mais uma vez, é uma brincadeira, inclusive é um anti-design, né? Vamos falar um pouquinho de design aqui hoje, não vou falar tanto, né? Mas isso é um anti-design, né? Quer dizer, o design tenta criar formas que obedeçam à função, né? Obviamente que essa forma aí não obedece à função original. E do lado tem o Hugo Ball, que era um poeta e fazia performance no Cabaré Voltaire, essa foto dele representando um personagem, o mago Bischoff, e ele estava declamando poesias dadaístas que ele tinha escrito. Essa fotografia foi feita no próprio Cabaré Voltaire. Nós vamos falar do surrealismo, que foi um dos movimentos, porque né, nada impede das pessoas continuarem fazendo arte surreal, mais importantes da história da arte e cujos desdobramentos atingiram todas as outras formas de expressão de arte. E teve uma popularidade muito grande. Essa imagem que eu escolhi aí para abrir essa sessão é o instante anterior ao momento em que aquele homem vai cortar o olho dessa mulher. Calma, gente, não é de verdade isso. Isso é uma cena de um filme do Luis Buñuel com o Salvador Dalí, que é um filme surrealista da década de 30, O Cão Andaluz. É um filme relativamente fácil de conseguir na internet para assistir, mas é uma obra surrealista que vai tratar várias imagens de maneira oníricas e, por que não, pesadelos, e obviamente cheio de simbolismos e metáforas, muitas delas questionando não apenas a própria essência da arte, aí vem uma influência muito grande do dadaísmo, mas também das situações, do cotidiano das pessoas, das suas ações, das suas escolhas. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo cinema, conhece o Luis Buñuel. Quem está conhecendo, ouvindo falar agora, fica aí o convite, como eu já falei com vocês antes, né, tem muita coisa bacana para assistir no expressionismo alemão, no construtivismo russo, viu lá um Coração Potemkin, vi lá os filmes que eu citei para vocês, até da Art Deco, né, filmes recentes, mas que falam de Art Deco. Então, sempre que tiver alguma coisa interessante no cinema relativa a esse movimento de arte, eu faço questão de citar. Então fica aí O Cão Andaluz, do Luis Buñuel, e prepare-se para uma viagem surrealista, porque aí o objetivo é exatamente provocar todas as emoções, conscientes e subconscientes. Quando que vai nascer o surrealismo? O surrealismo, ele oficialmente vai nascer em 1924 com o chamado Manifesto Surrealista do poeta André Breton, que vai formalizar intelectualmente o movimento. Ele, obviamente, não está criando nada do zero, né? Você já encontrava artes que propunham o mundo da fantasia, o mundo do absurdo, o mundo do sonho, do subconsciente, antes. A própria pintura metafísica é um belo exemplo. Mas outros artistas, como, por exemplo, o Marc Chagall, o russo, e, por exemplo, o Paul Klee, que eu já comentei aqui também dele, o Paul Klee também é mais um daqueles artistas que merecem um slide separado só para eles, né? Porque também
passou por vários movimentos, estimulou um monte de gente, criou muita coisa nova, e o Paul Klee, inclusive, era um intelectual, ele fazia resenhas de obras, escrevia textos teóricos sobre a arte, né? O Paul Klee não era apenas um grande artista, mas também era um grande intelectual. Foi professor da Bauhaus, a gente vai falar muito da Bauhaus em frente. Então, o André Breton, ele não estava criando nada do zero, ele estava organizando, intelectualmente falando, esse movimento artístico, que vai receber o nome de surrealismo, que vai vir de um termo criado pelo Apollinaire, ao Apollinaire aí de novo, em uma carta que ele vai mandar para o Paul Dermet, que também havia sido um intelectual ligado ao dadaísmo, e ele vai comentar sobre aquele mundo sobrenatural, aquele mundo sobrenaturalista, né, que esse que é o termo que ele usa, e ele achava que o termo surreal é melhor. Ele vai voltar a usar esse nome, essa palavra surreal, para falar de uma peça, de uma obra, de uma ópera, né, de um balé do Eric Satie, que é um balé de origem russa, com coreografia do Sergei Diaghilev, e, curiosamente, né, para ficar mais rico ainda a questão, a cenografia e a fantasia vai ser feita pelo Pablo Picasso. O texto teatral vai ser do Jean Cocteau, também outro artista de vanguarda bastante conhecido na época, e quando o Apollinaire vai fazer uma resenha sobre esse balé, o chamado Balé Parada, que de 1917, ele vai descrever aquele balé como surrealista. Recentemente o balé foi remontado, você consegue até encontrar vídeos dele, atuais, óbvio, né, não da época, mas vídeos atuais do balé, e é muito interessante, né? Essa imagem que está aí é a cortina, né, antes de abrir o espetáculo, aquela cortina do teatro, e esse é um desenho do Picasso, né? Uma obra surrealista do Picasso. Então o Picasso não é só cubismo não, tá, gente? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então, o que é o surrealismo? O surrealismo é isso, ele é uma obra que vai trabalhar com essa ideia daquilo que não é real. O Freud vai ser muito citado pelos surrealistas, né, o Sigmund Freud, né, pelos seus textos sobre psicanálise, falando sobre os sonhos, sobre o mundo subconsciente. Né, isso vai impressionar muito esses artistas e eles vão fazer muitas referências a ele. Né, o Breton também ele vai falar muito do Karl Marx, né, que vai dessa noção de revolução da sociedade, né, tinha uma ligação muito forte nesses primeiros surrealistas. E eles estão querendo fazer isso, é uma arte do absurdo, uma arte da fantasia, do sonho, da imaginação, da total liberdade. E só que uma coisa interessante dos surrealistas é que eles vão fazer, boa parte deles, e o Salvador Dalí talvez seja, junto com o Marc Ernst, os dois grandes exemplos, eles vão fazer um desenho extremamente preciso, extremamente elaborado. Eles vão ter preocupações muito grandes com o traço, com a sombra. Exatamente tudo aquilo que os impressionistas quiseram romper lá na segunda metade do século XIX. Então você vai ver quase que uma volta ao estilo clássico, mas com temáticas completamente diferentes. Então isso é uma das coisas mais fascinantes do surrealismo, que ele apresenta uma arte com temáticas completamente fantasiosas, mas com desenhos, né? Citando aqui o René Magritte também, fazer muito esse desenho nesse pintura clássica, com traço realista, mas para representar coisas absurdas. Então isso vai ser uma coisa muito fascinante do surrealismo. Né? Ele vai apresentar coisas que existem no mundo da imaginação, mas muitas vezes com traços realistas. E isso é muito diferente do que a gente estava vendo até agora. Tá certo que a pintura metafísica já fazia um pouco isso, mas não atingiu o nível, né, técnico, formal, que os surrealistas vão conseguir. Como eu falei, o surrealismo ele vai ter uma longevidade muito grande pelo século XX e vai influenciar muito a cultura contemporânea, a cultura popular, a cultura pop atual. Como eu disse, ele vai ter a presença dele na pintura, ele vai começar ali na poesia, na literatura e na pintura, mas vai ultrapassar disso, vai chegar fortíssimo no cinema, na fotografia, na música. Então o surrealismo ele não fica só preso aos quadros do Salvador Dalí, não, tá, gente? Quando você começa a olhar a influência do surrealismo, você vê hoje em dia obras de televisão, cinema, música, que estão aí, que você pode ver na Netflix. Né? Tem aquela série do David Lynch, a Twin Peaks, que foi uma série que revolucionou a televisão, né? A maneira de se fazer séries de televisão no começo dos anos 90. O David Lynch, não apenas nessa série, mas em vários outros trabalhos dele, tem uma presença forte do surrealismo. Fica aí o convite para quem não assistiu, vocês descobrirem quem matou Laura Palmer, fica aí para conhecer a série Twin Peaks, que é maravilhosa.
Tem também, por exemplo, nos quadrinhos, e também no cinema, que também era um cineasta, que também acabou se envolvendo com quadrinhos, uma figura maravilhosa, sensacional, caótica, surrealista também, que é o Alejandro Jodorowsky, que dirigiu filmes dos anos 70, né, o El Poco e A Montanha Mágica, e tinha um projeto completamente ensandecido de adaptação do livro Duna para o cinema. Infelizmente esse filme nunca existiu, né, mas o filme é tão interessante, o storyboard do filme existe, o roteiro do filme existe, foi feito um documentário sobre esse filme que nunca existiu. Duna é um livro de ficção científica do Frank Herbert dos anos 60 e que tinha um projeto muito louco de virar filme nos anos 70 pelo Alejandro Jodorowsky, e que iria ter a participação, né, de um dos personagens centrais do próprio Salvador Dalí, que estava vivo na época ainda. Infelizmente esse filme nunca existiu, e a trilha sonora do filme ia ser do Pink Floyd. Quando você começa a pegar aqueles primeiros discos do Pink Floyd, né, a primeira fase do Syd Barrett, né, muita gente falava, é música psicodélica, surrealista, né, ainda estava aí sem saber como classificar o Pink Floyd, se é que vale a pena tentar classificar o Pink Floyd. Mas então a gente vai ver muitas referências na cultura pop atual, né, por conta da arte surrealista. Tá? Então a gente tem aí dois exemplos bacanas que eu fiz questão de colocar, né, o Demônios sobre Navios, de 1916, do Paul Klee, e o Adeus à Vila, do Marc Chagall, que são quadros pré-surrealistas, né? Não são surrealistas, porque isso é anterior à formalização do movimento, mas que são dois artistas que influenciaram muito esse movimento artístico, né? Então ali embaixo eu botei o nome de alguns dos principais artistas surrealistas que, como eu falei, vão se expressar de várias maneiras, né? Inclusive, gente, é muito bom, importante dizer isso, eu sempre já disse isso mais uma vez, vou dizer de novo. Muitos desses artistas, você fala, é surrealista. Aí você vai ver uma obra dele e você vê um negócio que é expressionista, você vê que é um quadro cubista, então você vê a chamada arte naif, né? Aquela arte que eu já comentei anteriormente, da arte ingênua, e inclusive até algumas obras abstratas. Gente, mais uma vez, repito, os artistas, ninguém nasceu ali com carimbo na testa de se fazer parte deste ou daquele movimento. Muitos desses artistas transitaram sobre vários estilos. O próprio Salvador Dalí, que talvez seja o nome mais famoso do surrealismo, ele só vai começar a fazer surrealismo mesmo a partir de 1927, 28. A grande maioria das obras dele anterior disso aí não tem nada a ver com o surrealismo. Você vai ver lá, tem coisas impressionistas, vai ter coisas meio fauvistas, vai ter muito próximo ao expressionismo, entendeu? O surrealismo mesmo do Salvador Dalí é quase indo aí para o final da década de 20. Ele sequer foi o primeiro surrealista, ele acabou ficando sendo o mais famoso pela própria figura que ele mesmo era uma figura extremamente surrealista, né? E também pela quantidade de produção e pelo marketing que ele sabia fazer marketing muito bem, né? Ele estava em todas, ele aparecia em todas, ele não perdia a oportunidade de aparecer, seja no bom sentido ou no mau sentido, mas ele sempre queria aparecer, e aparecia muito bem. Mas grave isso, nem o próprio Salvador Dalí era totalmente surrealista, ele também teve obras importantíssimas, muito interessantes, algumas relacionadas até com o orfismo, né? Muito bacana, e até surpreende algumas delas. Fica aí mais uma vez também o convite para que vocês conheçam além do óbvio. Tem alguns clichês que realmente são difíceis de fugir. Quando você fala de surrealismo, um dos primeiros nomes, se não o primeiro nome que sempre as pessoas lembram é o Salvador Dalí. Como eu já comentei anteriormente, ele nem teve um começo surrealista, mas ali, a partir do final dos anos 20 e pelos anos 30 e em diante, acabou se transformando no maior nome do surrealismo, se envolvendo não apenas em trabalhos relativos à pintura, mas também fotografia e cinema. Salvador Dalí, como eu também já comentei, era uma figura muito flamboyante, gostava de aparecer e sabia muito bem como aparecer. Os quadros dele, sem dúvida nenhuma, marcaram a característica do surrealismo, né, que é essas imagens oníricas dos sonhos, do subconsciente, e ao mesmo tempo com um rigor acadêmico muito bem feito, né? O Salvador Dalí trabalha muito bem com as cores, o degradê, a sombra, inclusive o próprio traçado, né? Ele tem uma técnica extremamente apurada. E eu separei 3 quadros que são muito famosos dele, né? Talvez o maior deles, o maior não em tamanho, né? Inclusive ele é muito pequeno, que é o Persistência da Memória, é um quadro pequeno, ele é até um pouco decepcionante quando você vê ele no MoMA em Nova York, mas sem dúvida nenhuma tem uma representatividade muito grande dentro do surrealismo,
aqueles relógios ali derretendo, se esvairindo pelo tempo, né? Tem toda uma metáfora aí. Tem um outro ali abaixo, né, chamado Sonho, né? Mostra lá um rosto também surrealista. Inclusive dá para ver os elementos surrealistas desse quadro de 1937, né, no Guernica do Picasso, né? Você vê que o Picasso, né, o Salvador Dalí estavam transitando na mesma turma na época. E temos ali também do lado, né, em cima, né, no meio ali, o sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã, um segundo antes de acordar. Maravilhoso o título. Só o título é quase que uma poesia surrealista e está ali muito bem representada, né, aqueles tigres, aquele elefante. Aquele elefante é recorrente, ele aparece em outras obras do Salvador Dalí, aquele elefante com aquelas pernas imensas, né? Inclusive o escultor o Giacometti vai fazer uma das esculturas mais famosas dele, as mais valiosas, né? O homem caminhando com aquelas pernas compridas também, né? Provavelmente muito influenciado pelo Salvador Dalí. E do lado aqui no canto a gente tem ali uma porta, né? Entrada, saída do Mark Ernst. Como eu falei, o Mark Ernst é também um dos principais nomes do surrealismo e ele trabalha o surrealismo até antes da formalidade do próprio movimento, né? Você encontra trabalhos dele no começo dos anos 20, final da segunda década, né, dos anos 10, trabalhando com imagens absurdas, imagens oníricas, né? Com certeza também já influenciado pela pintura metafísica, e ele vai ser também um dos grandes nomes, não tão famoso quanto o Salvador Dalí, mas sendo nenhum dos grandes nomes do surrealismo. Se algum professor de História da Arte disser que não tem um artista preferido em determinado estilo, pode ter certeza que ele está mentindo. Eu não vou mentir para vocês e vou dizer aqui que o artista do surrealismo que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é o René Magritte. Esse belga que fez quadros fascinantes, que mexem muito com o meu sentimento estético, né, vamos usar um termo bem acadêmico aqui, talvez, junto com o Salvador Dalí e o Mark Ernst, os maiores nomes do surrealismo. Tive que selecionar apenas 3 imagens, né? Gostaria de selecionar muito mais, mas aí ficaria longo demais. E espero que vocês gostem e tenham a curiosidade para ver os outros quadros deles, e vocês vão perceber que vocês conhecem mais quadros do René Magritte do que vocês pensaram, porque as obras dele são muito conhecidas e são utilizadas em muitos outros trabalhos, em muitas referências da cultura pop recentemente. Esse Filho do Homem, de 1964, é um quadro relativamente recente, é um dos quadros mais importantes do surrealismo. Ele é até bastante conhecido nas livrarias brasileiras, porque tem um livro chamado Tudo sobre a Arte, do Stephen Farthing, que é esse quadro que é na capa do livro, que é um livro grosso, que obviamente não tem tudo sobre arte, mas sem dúvida nenhuma é uma enciclopédia resumida de excelente qualidade, recomendo. Quem tiver a oportunidade de pegar esse livro aí, pode pegar, que é bem bacana. Do lado aqui a gente tem um quadro também muito famoso do Magritte, né, talvez um dos primeiros grandes trabalhos dele, que é A Traição das Imagens, que a própria imagem e a legenda dela já também explica bem, né? É uma pintura de um cachimbo, e embaixo, né, em francês, "Ceci n'est pas un pipe", que é "isto não é um cachimbo". E realmente não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo, né? Olha aí as brincadeiras que os surrealistas estão fazendo com a percepção das pessoas. E abaixo temos Os Amantes, né? Também um quadro bastante perturbador, né? Lembra um pouco também aqueles quadros da pintura metafísica, que é um casal beijando com os rostos envoltos em 2 mortalhas, né? Enfim, tem gente que acha pavoroso esse quadro, eu acho ele muito interessante. A arte, como eu já falei com vocês, não é apenas para deleite estético, também é para provocar desconforto. Se esse era o objetivo, e provavelmente era, o René Magritte está de parabéns. O primeiro movimento que nós vamos ver hoje, o chamado neoplasticismo, também conhecido como de stijl, que é o estilo em holandês, recebeu esse nome por causa de uma revista editada pelo grupo de artistas que fizeram parte, né, artistas e arquitetos que fizeram parte desse movimento, onde expressavam as suas ideias, as suas críticas, suas teorias e seus trabalhos. O neoplasticismo tem esse nome, né, porque neo significa novo e plasticismo é referência a artes plásticas. Eles estavam propondo uma arte nova em comparação às vanguardas europeias que naquele momento já eram consideradas até tradicionais.
Nós estamos aí mais ou menos no final da primeira década, da segunda década, na 1917, mais ou menos por aí. Eles são muito influenciados pelo suprematismo e pelo construtivismo. O Destige é uma arte abstrata, onde defende uma geometrização muito grande, tão radical quanto o suprematismo, e só que eles tinham um embasamento filosófico baseado em ideias de um filósofo muito amigo do Mondrian, do Pierre Mondrian, que talvez seja, junto com o Theo van der Burg, os dois maiores nomes do Destige. Esse filósofo, o Schoenmakers, né, desculpa o nome dele, mas esses nomes alemães aí são meio difíceis, né? Ele escreveu um livro chamado Princípios da Matemática Plástica, onde ele vai fazer uma defesa filosófica sobre a natureza, a matemática, e ele vai falar muito sobre essa questão dos planos, das linhas retas, né, da essência, né, do mundo através dessas perfeições geométricas. Eles também vão ser muito influenciados pelos trabalhos do arquiteto norte-americano, o Frank Lloyd Wright, que foi aluno do Louis Sullivan. Vocês estão lembrados lá daquelas aulas, primeiras aulas da escola de Chicago, daquele movimento de design defendendo o funcionalismo? O Lloyd Wright foi aluno do Sullivan. O Sullivan que fez aquela frase, a forma segue a função, e como eu falei que essa frase vai ser a frase mais importante para o design durante todo o século XX. Esse arquiteto, eu vou falar mais sobre esse arquiteto mais para frente, tá, gente? Que esse cara, junto com o Le Corbusier e o próprio Niemeyer e outros aí que a gente vai citar, fizeram aí a cara da arquitetura no século XX e também da arte e também do design no geral. Então o Frank Lloyd Wright, ele defendia muito essa questão da linha plana também, da linha horizontal, a linha domesticada, e isso vai influenciar muitos desses artistas. Então eles vão fazer uma arte muito geométrica, linhas paralelas e planas, cores primárias. Eles queriam caracterizar uma arte muito artificial, uma arte quase que anônima, é óbvio que isso é no sentido figurado, mas eles vão usar muito as cores primárias, né? O azul, amarelo e vermelho na sua saturação máxima, que também não é natural, você não encontra essas cores na pigmentação máxima na natureza. Então é uma arte que tentava trazer uma expressão artificial, né, desvinculada das emoções do dia a dia. É quase que uma metáfora do mundo moderno. E esse movimento vai ser muito forte no design, né? Na arte ele vai durar mais ou menos uns 15 anos, mas as influências dele à frente e no design funciona até hoje em dia. Se a gente for fazer uma lista aqui de marcas e produtos e até arquitetura, mobiliário, roupa, influenciado pelas obras do Pierre Mondrian, pelo Theo van der Burg, pelo Gerrit Thomas Rietveld e outros, o Van der Leck e outros artistas, como também arquitetos, né? A gente começa a ver a obra desses caras, você vê o tempo inteiro isso no dia a dia, nas casas, nos utensílios domésticos, no mobiliário. Então a influência do Destige é uma coisa assim incomensurável. Dentro da arte talvez seja o estilo que mais influenciou o design. Então a gente vai começar a passar algumas imagens aí para vocês poderem entender de como que a arte e o design agora são praticamente inseparáveis. Eu falei isso no começo do curso, né, que muitas vezes era difícil separar um do outro, e no neoplasticismo isso é praticamente impossível. Tanto é que você vê que esses artistas também são designers, e também são arquitetos, e também produziam desenho industrial, arte gráfica, criaram fontes, tipografias, né? Então é de uma influência muito interessante, e a gente vê isso até hoje, sendo produzido hoje. Nos slides anteriores, eu deixei algumas imagens para que vocês pudessem ver enquanto eu estava falando sobre o movimento e acabei esquecendo de comentar eles. Naquela primeira lá, do neoplasticismo, tem a capa de um dos primeiros números, se não me engano, do primeiro número da revista Destige, de 1917. Mostrando um pouco, né, dessa geometrização estilizada que eles vão utilizar muito dali para frente. No slide seguinte, né, eu botei ali uma composição, a composição número 7 do Pierre Mondrian, que talvez seja uma das imagens mais famosas da arte, né? Inclusive, para quem está seguindo o meu curso, né, a imagem que eu uso no canal, né, o ícone do meu canal é exatamente esse quadro do Mondrian, que fica lá no MoMA, em Nova York. É talvez a principal obra dele, né, aquela composição de quadrados e cores, né, o grande quadrado vermelho no meio, que é uma das marcas registradas
dessa produção estética. Como eu falei, a influência que esse conjunto de quadrados e retângulos, com essas linhas paralelas e alternando entre branco, preto e as cores primárias, talvez sejam os maiores símbolos do neoplasticismo. Do lado eu coloquei também ali uma obra do Theo van Doesburg, né, também mostrando essa geometrização, né, das linhas coloridas, e do lado uma casa, né, de 1916, a Casa Henry, que é de uma arquitetura extremamente moderna. A gente para pensar que essa casa é de 1916, né, está no slide anterior, por favor, voltem ali para ver. E ela vai ter uma influência colossal na arquitetura no mundo inteiro. Essa casa, inclusive, ela é tombada, ela tem valor histórico não apenas no país, né, deles, mas também fora, no mundo inteiro. E como eu falei, a influência do arquiteto Frank Lloyd Wright, que nós vamos falar dele mais à frente, é muito forte ali por conta das linhas horizontais. Aqui nesse slide, vocês podem, eu já fiz mais uma seleção de algumas imagens, para vocês também poderem conhecer um pouco mais do Destige, né? Temos aqui aquela composição aritmética do Theo van Doesburg, né, do lado ali. Parece uma obra suprematista, né? Aqueles quadrados negros inclinados ali. Temos ali do Bart van der Leck, que também é um grande nome do suprematismo. O Georges van Torgelow, né, tem esse nome difícil aí, mas que também era um arquiteto, e ali você vê ali uma composição, né, de um ovoide, né? Inclusive tem até um bom humor nessa imagem, né? Aqueles quadrados ali empilhados, e ele fala que chama a composição de um ovoide. Embaixo a gente tem ali também, né, outro do Van Doesburg, ele lembra um pouco o Pierre Mondrian. Eu vou falar daqui a pouco sobre esses dois quadros do Van Doesburg. E do lado aqui no centro, abaixo, tem duas ali do Pierre Mondrian, né? Uma que eu fiz questão de colocar porque mostrava que o Pierre Mondrian ele fazia quadros também em posições inclinadas, né? Mas o desenho continuava sempre perpendicular e horizontal. Isso era uma coisa, inclusive, filosófica dele. Por que eu falei que eu vou falar desses dois agora separados do Theo van Doesburg? Vocês podem perceber, assim como o Bart van der Leck também fez, ele começa a utilizar linhas inclinadas, né, em ângulo. E isso vai dar um racha no movimento, porque quando ele vai fazer lá a composição Contador 5 de 1924, aquele também com um quadrado vermelho grande, aquilo vai dar uma treta muito famosa, dentro da arte, nessa briga do Theo van Doesburg com o Pierre Mondrian, por conta dessas linhas inclinadas, né? Vai ter um racha ali, o Mondrian vai sair do movimento, mas, né, coisas de vaidade artística, não deu em nada muito sério isso não. Os dois se transformaram nos maiores nomes aí das artes do século XX, sem grandes traumas. Como eu falei no começo do neoplasticismo, e até já coloquei uma imagem de uma casa logo no começo, esse movimento começa nas artes plásticas e se espalha por vários outros formas estéticas de expressão, e a arquitetura, sem dúvida nenhuma, é uma das suas maiores expressões. Se você passar hoje em algum condomínio fechado de casas de classe média alta ou de classe alta e der uma olhadinha na arquitetura dessas casas, você vai ver que praticamente todas elas, ou pelo menos mais de 90% delas, são influenciadas pela arquitetura que está nascendo aqui na segunda, terceira década do século XX, que é o neoplasticismo. Essas casas aí que vocês estão vendo aí são grandes exemplos, são grandes símbolos, né, do neoplasticismo. Tem aí os nomes dos autores, eu não vou ficar falando todos eles, mas eu gostaria que vocês olhassem com atenção essas fotos, que são de obras da década de 10, década de 20, e pensar nas casas que vocês conhecem, nos bairros mais chiques das suas cidades. Vocês vão perceber que o neoplasticismo está cada vez mais comum, né? São casas funcionais, são casas muito arejadas, com muita luz, que tem todo um estudo de aproveitamento do solo, aproveitamento da movimentação do sol. Quer dizer, o arquiteto que faz esse tipo de trabalho está se preocupando com todos esses aspectos da ideia da funcionabilidade. Vamos falar de novo aí da Escola de Chicago, do final do século XIX, nos Estados Unidos, que vai influenciar o mundo inteiro. E a gente vê aí obras muito interessantes. Você tem aqui o Gerrit Rietveld, né, a casa Rietveld Schroeder, que é um dos maiores exemplos da arquitetura Destige, e quando você começa a olhar o mobiliário que ele produzia, o mobiliário parece que são filhotes da casa. Né? Isso é muito bacana, né? Isso vem do Frank Lloyd Wright, aquele arquiteto norte-americano que eu já comentei com vocês. Ele tinha textos teóricos muito interessantes que falava, por exemplo, que o prédio
né? O edifício, a casa, não pode estar desvinculada do mobiliário. Essa noção de uma casa total, ao mesmo tempo artística, isso vem dele. Então, a casa ela tem um estilo, os móveis têm que ter o mesmo estilo da casa. E todos eles têm que obedecer essa ideia de funcionabilidade, né? de sem exageros, né? Sem ornamentos que não tenham uma função. Então, a influência daí é fortíssima. Vocês estão vendo aí. A Bauhaus, de fato, foi uma escola e não uma ideia, um movimento, apesar de que o nome Bauhaus ultrapassou muito além dos muros da escola. Hoje, Bauhaus é quase que sinônimo de design. E a Bauhaus ela foi uma escola criada ali no final da segunda década do século XX, através da união das escolas de arte e ofício e da Academia de Belas Artes de Weimar, ali na Alemanha, proposta pelo Walter Gropius, um arquiteto, um engenheiro, que a gente já falou sobre ele quando ele fez parte da Werkbund, na virada do século XX, no início ali do século XX, que propunha transformar a indústria alemã em produtos de extrema qualidade, de preço competitivo e com muita funcionalidade, além de toda uma ideia de uma identidade visual corporativa, coisa que ainda não era comum. A Werkbund transformou a péssima imagem que a Alemanha tinha de produtos industrializados no século XIX para o exemplo de indústria de extrema qualidade que todo mundo conhece hoje em dia. Isso começa lá na Werkbund. E então o Walter Gropius, quando volta da Primeira Guerra Mundial, consegue, apresenta o projeto de criação dessa escola e ela vai ser criada na cidade de Weimar e vai atrair professores, né, vai contratar professores e artistas, arquitetos, engenheiros, artesãos, que vão transformar essa casa de construção, essa casa de criação, que é a Bauhaus, num projeto utópico de coletividade entre professores e alunos trabalhando junto, morando no mesmo local, na mesma área, para promover uma ideia de uma arte, de um design, de arquitetura, de produtos industrializados que tenham altíssima qualidade, um grande valor artístico, preço competitivo e que fosse funcional. Então, não por acaso que a Bauhaus hoje é um imenso exemplo a ser seguido, né, de outras escolas de design do mundo inteiro dali para frente. Acabou virando um modelo. Então, a Bauhaus ela vai ser fundada ali em 1919, vai ter lá um manifesto da Bauhaus, né, que tá aí a capa, né, do manifesto, né, essa catedral do socialismo, né, as ideias socialistas vão influenciar muito os professores e artistas da Bauhaus. Eles também vão ter muita influência do Art and Craft, do Philip Morris, que eu já comentei aqui com vocês, essa ideia de que valorizar o trabalho artesão, valorizar o trabalho manual, valorizar o processo de criação junto com o processo intelectual. E nós vamos ver, né, que a influência do construtivismo, por exemplo, é muito grande dentro da Bauhaus, e a própria questão da arte abstrata também, um trabalho teórico sobre formas, sobre linhas e cores, também vai ser uma presença muito forte dentro da Bauhaus. Então era uma escola que juntava a teoria e a prática, né, de uma maneira extremamente inovadora para a época. Então, o que os alunos da Bauhaus estudavam? Eles tinham um curso básico, né, tinham um estudo teórico de desenho técnico, de cores, mas a grande novidade deles era essas oficinas, né? Eles tinham oficinas de tudo. Eles trabalhavam com mecânica, marcenaria, escultura, cerâmicas, vidraria, faziam projetos de mobiliário, design de interiores, tecelagem. Então, assim, era um curso muito rico, né? E além de toda essa parte de design, essa parte das oficinas, eles também tinham atividades relacionadas à fotografia, à música, a teatro. Então era uma integração imensa de várias formas de arte, de artesanato e de projetos que transformavam produtos até então com uma qualidade não conhecida. A primeira sede da Bauhaus foi na cidade de Weimar, né, que eu falei na aula passada, por questões políticas, né, a cidade de Weimar é uma cidade muito conservadora,
e os alunos e professores da Bauhaus não eram bem vistos na cidade, eles eram considerados anárquicos, malucos, bagunceiros, arruaceiros, e muitos deles eram, de fato, militantes comunistas, né? Por uma questão política, eles saem da cidade de Weimar, em 1925, e vão para a cidade de Dessau, que era uma cidade mais progressista, inclusive contou com apoio do governo da cidade, da prefeitura da cidade, para construir a sede da Bauhaus, que é o prédio mais famoso dentro da arte e do design do século XX, que é esse prédio que nós estamos vendo. Isso aí é só a parte da frente, é um prédio imenso, ele é bem grande lá para trás, e que é o maior exemplo de funcionabilidade até aquele momento da história, né? Hoje, ninguém vai fazer projeto de prédios de escola, de universidades, sem seguir os ideais da Bauhaus. Toda essa integração de metal, vidro, concreto, aproveitamento da luz, áreas de circulação, até mesmo a questão da acessibilidade, isso tudo era novidade naquela época. E o Walter Gropius, que é o responsável pelo projeto, revolucionou a arquitetura do mundo, né, com esse projeto do prédio da Bauhaus. Então eles ficam em Dessau até 1932, mais uma vez por questões políticas, ideológicas, a ascensão do nazismo, aquele movimento nefasto de extrema-direita, que, né, tomou conta de boa parte da Europa naquele momento, né, no caso da Alemanha especificamente aqui, né, mas o fascismo ele vai crescer muito ali na Itália, em Portugal, na Espanha e regiões do leste europeu, mas vai ser na Alemanha, né, que vai ser o grande símbolo, né, do nazismo. E por questões, né, de políticas, ideológicas, a Bauhaus ela é fechada em 1932. Ela vai ter uma sobrevida aí, mais ou menos de um ano em Berlim, numa instituição privada, mas infelizmente ela, em 1933 ela é definitivamente fechada pelos nazistas. Ainda que os nazistas reconhecessem a importância da indústria e do funcionalismo, eles não abriram mão disso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso numa próxima aula, mas o fato é que com o fim da Bauhaus, muitos professores e ex-alunos e alunos tiveram que sair da Alemanha, tiveram que fugir da Alemanha para não serem presos. E muitos deles foram para os Estados Unidos. E depois da Segunda Guerra Mundial, muitos deles vão para Israel, porque também havia uma presença muito grande de judeus dentro da Bauhaus. E, então acabaram espalhando, né, os ideais da Bauhaus pelo mundo todo. Nas palavras do seu fundador, do Walter Gropius, né, quando estava propondo a criação da escola, quando queria formar o corpo docente, ele mesmo disse, está aspas ali, até coloquei no slide, né, não podemos começar com mediocridade, é nosso dever recrutar personalidades famosas e poderosas. Está exagerado? Vamos ver a lista de alguns professores que passaram. Alguns eram docentes regulares, outros com palestras, outros com cursos temporários, mas não importa. São pessoas que estiveram ali na Bauhaus, que influenciaram a Bauhaus, deram aula na Bauhaus, deram cursos, palestras, visitas, enfim. Vamos lá pela listinha ali, vamos ver se a gente reconhece algum dos nomes. O Walter Gropius, que é o fundador, e já participou da Werkbund, que eu já falei com vocês, um dos arquitetos mais influentes do século XX. O Lionel Fininger, ele foi um grande pintor, um grande artista, né? Teve o seu grande papel ali na Bauhaus. É ele que é o responsável por aquele desenho da catedral que ilustrou, né, o manifesto da Bauhaus. O Paul Klee, né, já vi também essa pronúncia, né, que cansei de falar dele aqui, um dos artistas mais versáteis do século XX, um grande intelectual, um grande crítico de arte, fez parte do Cavalo Azul, do expressionismo, é um dos precursores da arte abstrata, influenciou todo mundo lá no construtivismo, está aqui na Bauhaus, foi professor da Bauhaus. Imagina que loucura ser aluno desse cara. Esses caras tiveram uma sorte única. Né? Tem o George Munch, né? Ele também um grande arquiteto, a gente tem exemplos lá na frente. Né? O Vasily Kandinsky, velho conhecido nosso, falei dele várias vezes aqui no curso, também participou ali dos movimentos do expressionismo, foi muito influenciado pelo neoimpressionismo, também é um dos precursores da arte abstrata, influenciou o vorticismo, estava lá no construtivismo. O Vasily Kandinsky também, assim como o Paul Klee, foi um cara que transitou ali em vários movimentos, influenciou todo mundo. E o cara foi professor da Bauhaus. Imagina que loucura esse aluno desses caras. O Oskar Schlemmer, também um grande artista, um grande pintor, um cara que também trabalhava com teatro, fazia
fantasias, cenografia. Esse quadro aí, As Escadarias da Bauhaus, é um quadro dele, que é um grande símbolo, né, da própria escola Bauhaus. O Johann Sitten, que foi um grande pedagogo, um místico também, um cara que tinha uma visão metafísica da arte, metafísica da vida, uma figura extremamente curiosa também, riquíssima intelectualmente. O Theo van Doesburg, um dos grandes nomes do Destige, esteve na Bauhaus há um tempo, fez cursos, né, ofereceu cursos lá. Hannes Meyer, também grande artista, a gente vai falar mais dele na frente. O Ludwig Mies van den Rohe, que vai ser um dos arquitetos também mais importantes do século XX, foi diretor da Bauhaus também. E o Laszlo Moholy-Nagy, né? Desculpa. Já falamos dele também no construtivismo, um dos artistas mais versáteis, mais interessantes de toda aquela geração de construtivistas do leste europeu. Foi professor também da Bauhaus. E o Leo Lissitzky também esteve na Bauhaus, fez visitas à Bauhaus, deu palestras na Bauhaus e é um dos maiores nomes do construtivismo e do suprematismo. Então você vê aí essa moçada, esses eram os professores, alguns dos professores. E embaixo a gente tem alguns alunos que vão ser grandes nomes do design do século XX, da arte. Né? Tem a Marianne Brandt, né, que também vai ser um nome importantíssimo do design. Vai ter o Peter Keller, vai ter o Herbert Bayer, o Marcel Breuer, que vai ser um dos arquitetos também mais importantes do século XX, uma produção de mobiliário que influencia todo mundo. Então, assim, se você for citar o nome de todo mundo da Bauhaus e começar a ver o nome dos maiores artistas de design do século XX, você vai ver que está todo mundo lá. E com o final da Bauhaus, com a perseguição nazista, esse pessoal se espalhou pelo mundo. A maioria foi para os Estados Unidos e um outro grupo foi para Israel. O Hans Meyer foi para Israel e espalhou a Bauhaus para o mundo inteiro. Fundaram institutos, empresas de design, de arquitetura, de arte, e os nazistas, ao invés de destruir a Bauhaus, pelo contrário, né, destruiu o prédio físico ali na Alemanha, mas acabou transformando a Bauhaus num mito, né, não só pela perseguição, né, que as pessoas tiveram que sair do país para não serem mortas, serem presas, como também como se espalhou todos os ideais da Bauhaus no mundo inteiro, e a influência dela aí está aí até hoje. Esse slide eu separei só para o Paul Klee e para o Kandinsky, né? São dois artistas preferidos, são dois caras que participaram de vários estilos ao mesmo tempo, influenciou todo mundo e foram dois professores da Bauhaus, talvez os dois dos artistas mais importantes que passaram pela Bauhaus. Recentemente o Instituto Paul Klee liberou na internet os cadernos de anotação dele. Tá aí peguei uma das folhas, botei aí um caderno onde mostrava os desenhos dele, os estudos que ele fazia sobre as cores. É maravilhoso, tá tudo na internet. Eu fico imaginando que maravilha devia ser aluno desse cara. Do lado ali um quadro bastante famoso dele também, o Balão Vermelho, mostra ali de maneira bastante interessante como ele trabalhava com as cores, né? Esses tons escuros, é muito original e uma técnica muito requintada. Embaixo a gente tem dois quadros muito famosos do Kandinsky, o amarelo, vermelho e azul, e depois do lado no azul, o In Blau. Eu gosto tanto desse quadro, o In Blau, que ele está na parede da minha sala, né? Infelizmente não é original, mas mostra muito bem como que o Kandinsky, né? E como que o Paul Klee trabalhavam as cores com maestria, como que eles faziam essa jogada de transição de cores, né? É uma coisa muito rica, né? Que exige um estudo muito bem apurado. Assim que eu acabar de falar, vai começar a rolar um videozinho do lado ali, e esse videozinho ele é um trecho de um documentário chamado Bauhaus, a Face do Século XX, do Frank Whitford, que vocês conseguem esse documentário inteiro no YouTube sem muita dificuldade. É só colocar esse título aí que vocês vão achar esse documentário. É um documentário maravilhoso, documentário de 1994, fala muito sobre a Bauhaus, a história da Bauhaus, e tem muitos depoimentos de alunos, tem gravações do próprio Walter Gropius falando. É maravilhoso esse documentário, vale muito a pena. E esse pedacinho de vídeo que eu botei aqui é simplesmente o Kandinsky fazendo um quadro, ao vivo, e infelizmente não a cores, porque o vídeo é preto e branco. Vocês vão ver como que o Kandinsky pintava, é um privilégio. Pouquíssimas pessoas puderam ver isso ao vivo e vocês têm o privilégio aqui junto comigo de poder assistir esse vídeo. Espero que vocês gostem. É poucos segundos, mas é maravilhoso e você vê como que ele, mesmo fazendo uma pintura totalmente abstrata, como que dá para sentir a emoção e a espontaneidade dele nessa pintura. É simplesmente maravilhoso esse pedacinho de vídeo que eu vou deixar para vocês agora. There was Vasily Kandinsky too, the Russian who, before the Great War, had virtually invented abstract painting.
He was now developing a visual language consisting of triangles, circles and squares, expressive textures and dynamically moving lines. Kandinsky's composition made no reference to nature. They were shaped by the way he felt. Separei aqui nesse slide alguns dos grandes exemplos e alguns até conhecidos nossos que tiveram a sua origem de criação entre professores e alunos da Bauhaus. Essa primeira poltrona vermelha, por exemplo, foi criada pelo próprio Walter Gropius, o arquiteto, fundador da escola, para fazer parte do mobiliário da direção da escola. E hoje é considerado um dos grandes símbolos. Essa luminária aí do lado, por exemplo, também considerada um dos grandes símbolos da Bauhaus, foi feita por um ex-aluno da escola. Do lado, essas duas cadeiras são cadeiras que a gente conhece no dia a dia. Aquela cadeira Barcelona ali, por exemplo, é muito comum em sala de espera de banco, de sala VIP de avião, porque inclusive essas cadeiras hoje em dia elas possuem altíssimo valor agregado. Se você for comprar uma que tenha um selo de reconhecimento de autenticidade, né, esse no caso é do Mies van der Rohe, que vai ser o terceiro diretor da Bauhaus e também um dos arquitetos mais importantes do século XX, vai ter uma influência muito grande, inclusive aqui no Brasil. São cadeiras que têm um valor altíssimo, né? Quem tiver um pouco de curiosidade na internet aí, entra nessas lojas de alto padrão de imóveis, coloca o nome desses designers, vocês vão ver o preço e vão até cair para trás. Embaixo a gente tem ali a Annie Albers, né? Tem uma foto dela na oficina dela, e ela foi uma artista muito prolífica, né? Ela teve muita produção, mas ela se destacou muito na produção de padrões têxteis. E a vida dela é muito interessante, ela viajou pelo mundo, esteve muito tempo na América Latina, na América do Sul, ficou encantada com os tecidos dos povos nativos americanos, os astecas, os incas, os maias. Ela teve por aqui na América do Sul e levou essa influência para a Europa e acabou se transformando na sua grande expressão artística. Se a gente for ficar aqui citando e mostrando as principais obras da Bauhaus, dos professores, dos alunos e por eles influenciados, a gente não iria sair mais daqui. Essa é a verdade. Separei aqui alguns símbolos, alguns ícones de grandes obras de ex-alunos da Bauhaus, e que dá para mostrar como que isso tem presença na vida da gente, né, no dia a dia, e muitas vezes a gente nem sabe. E também mostra um pouco da genialidade deles. Eu gosto muito, por exemplo, daquele berço do Peter Keller ali, que você vê são peças geométricas de madeira, dispostas ali de maneira inteligente ao ponto de formar um berço. Aquilo ali é um berço e funciona perfeitamente como berço. Aquela cadeira ali embaixo do Mark Bauer, a cadeira de redinha, né? Atire a primeira pedra quem nunca teve uma cadeira dessa em casa. Aquele conjunto de mesinhas coloridas do Joseph Albers, né? Eu, por exemplo, na minha casa tenho um conjunto parecido com esse aí, e na época que comprei eu nem sabia que isso tinha uma influência tão forte da Bauhaus. Agora, de todos esses símbolos aí, né, tem aí a Marianne Brandt ali, está considerada talvez a ex-aluna mais brilhante da Bauhaus, com aquele chalé, com aquele bule de chá, né? Com aquele bule de chá e aquela lâmpada de mesa, são apenas dois exemplos. Ela trabalhava com fotografia também, era uma artista brilhante, extremamente versátil. Agora, dessas aqui, sem dúvida nenhuma, o maior símbolo é a cadeira Vasily, do Marcel Breuer, que foi feita em homenagem ao Kandinsky, ao Vasily Kandinsky, ex-professor dele. Essa cadeira, teoricamente, seria para o gabinete dele e hoje é talvez um dos maiores, se não o maior símbolo da Bauhaus dentro do mobiliário. É muito comum você encontrar essa cadeira em capas de livros sobre a Bauhaus. Representa claramente o espírito da Bauhaus, essa coisa moderna, ao mesmo tempo simples, extremamente leve, de fácil realização industrial, utilizando apenas dois materiais, o aço tubular ali e as tiras de tecido. Então, né, quando você começa a olhar os grandes símbolos do design do século XX, dos três maiores, com certeza a cadeira Kandinsky vai aparecer dentre eles. Separei aqui 4 exemplos bastante representativos da arquitetura da Bauhaus. Quando o Walter Gropius criou a escola,
Ele dizia que um dos principais objetivos era a arquitetura. Então não tem como pensar em Bauhaus sem pensar em arquitetura. A Casa am Horn, que é a casa da rua, né, am Horn, que é um parque na cidade de Weimar, que é considerada um dos maiores símbolos da Bauhaus porque ela foi uma casa protótipo e ela serviu de modelo para milhões de casas que existem hoje no mundo. Ela é de 1923, é de uma modernidade espantosa, ela é feita toda dentro daquela ideia de funcionabilidade e toda a preocupação para que fosse feita de maneira com que as pessoas, a classe média, a trabalhadora, pudesse pagar. Então tem toda uma racionalidade na disposição dos aposentos, a questão da luz, o aproveitamento do meio ambiente em torno. Aí você tem uma influência do Frank Lloyd Wright, do arquiteto norte-americano, que também vai ser um dos arquitetos mais influentes do século XX. Então a Casa am Horn é considerada, né, um dos maiores símbolos da arquitetura do século XX. Qualquer aluno de arquitetura, quando vai começar a estudar planta de casa, né, de modelos de plantas de casas e modelos de estilos arquitetônicos, essa casa aí está obrigatória no currículo. Ao lado tem a chamada Casa Abraham Soskin, que fica em Tel Aviv, em Israel, projetada pelo Hannes Meyer. E como eu falei naquele slide anterior, quando os nazistas perseguem a Bauhaus, praticamente todos precisam fugir da Alemanha para não serem presos e talvez até mortos, né, principalmente os judeus. Muitos deles vão para os Estados Unidos, a maioria, mas muitos também vão para Israel depois, né, depois da guerra. Né? Isso, obviamente, a Bauhaus termina em 1933 e Israel, o Estado de Israel vai ser criado no pós-guerra. Né? Nesse intervalo, assim que acontece, né, o fim da guerra e Israel é criado, o Estado de Israel é criado, muitos vão para lá. E a cidade de Tel Aviv tem uma parte na cidade lá que é conhecida até como a Cidade Branca, porque existem milhares de prédios feitos, né, com projetos da Bauhaus e influenciados pela Bauhaus. Então essa área da cidade de Tel Aviv acabou sendo conhecida como a Cidade Branca, que é a maior cidade Bauhaus do mundo. Se você quiser conhecer uma cidade Bauhaus, o que seria uma cidade com arquitetura Bauhaus, você tem que ir para Tel Aviv, em Israel. Embaixo a gente tem ali, né, a chamada Casa dos Mestres, projeto de Walter Gropius. Na verdade são um conjunto de casas, são várias casas num parque próximo a Bauhaus. E cada casa era de um professor. Aí tem uma casa do Walter Gropius, uma casa do Kandinsky, uma casa do Paul Klee. É um barato, são várias casas, você pode achar as fotos delas na internet, todas elas diferentes. Né? Todas elas assimétricas, né, que é uma das características, né, desse estilo que vai ser conhecido posteriormente como estilo internacional. A gente vai falar sobre isso depois. E são casas também, obviamente, que seguem toda essa filosofia da Bauhaus de praticidade, funcionabilidade, né, e que também serão exemplos. Como eu falei com vocês, se vocês começarem a circular em condomínios fechados de casas de alto padrão, vocês vão ver ali o tempo inteiro o Destige e a Bauhaus sendo os dois principais estilos arquitetônicos das casas. Abaixo, à esquerda, tem o pavilhão alemão, em Barcelona. Isso aí foi projetado pelo Ludwig Mies van der Rohe e a Lili Reich, que o Mies van der Rohe foi o último diretor da Bauhaus. Um arquiteto, um dos arquitetos mais influentes do século XX. Esse pavilhão alemão era para expor as peças alemãs na Feira de Barcelona, de 1929. E, gente, né, nós que somos brasileiros, nós estamos acostumados com as obras do Niemeyer, né, e dá para ver a influência do Mies van der Rohe na obra do Niemeyer. Né. Esse prédio é de uma modernidade impressionante e é de 1929. É só um trechinho aí, tem até esse espelho d'água, né, que a gente vê muito disso em Brasília.